Evangelho de Mateus, capítulo 4, e Evangelho de Lucas, também capítulo 4, vai falar um texto que nós conhecemos muito bem. Com certeza você já deve ter lido, com certeza você já deve ter escutado muitas pregações a respeito, que fala sobre a tentação de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito dessa tentação, porque da mesma forma como o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Ele não escolheu estar no deserto, mas ele escolheu seguir a direção de Deus, fazer a vontade de Deus. E Deus o levou ao deserto. Mateus vai dizer que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para que ele fosse tentado. E o livro de Lucas, ele vai dizer que Jesus ele foi levado ao deserto, e enquanto ele estava no deserto, ele foi tentado por Satanás. E o interessante é que no final, a Bíblia diz que no final dos 40 dias, Jesus teve fome. E foi aí que Satanás apareceu para ele, quando Jesus estava no ápice da sua carne, da mortandade da sua carne. E ele estava em uma posição, espiritualmente falando, elevada. Ele deixou a sua carne de lado para viver o Espírito. E quando ele estava fraco na carne e forte pelo Espírito, é aí que veio as maiores tentações que Jesus teve. Como os irmãos conhecem a Bíblia, Satanás veio e ofereceu para Jesus pão. Ele disse: olha a ousadia que Satanás teve de falar de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Porque Satanás conhecia quem era Jesus. Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que a gente vê quando Jesus começa o ministério, quando havia as manifestações demoníacas, os próprios demônios falavam para Jesus: o que você quer com a gente, Jesus, Filho do Deus vivo? Então Satanás, ele sabia, quando ele veio tentar Jesus, ele veio colocar Jesus contra a parede. Se tu és realmente o Filho de Deus, como assim você diz que é? Então transforma essas pedras em pães. E durante as 3 tentações, maiores tentações que Jesus teve, as 3, Satanás começou com o quê? As 3 tentações começaram com qual frase que Satanás disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Então Satanás, como o seu próprio nome diz, Satanás, ele é tentador, ele nos tenta. E o que eu quero falar para vocês, conforme o livro de Tiago diz, que Deus não tenta ninguém, ele prova. E Satanás, ele tenta. A diferença entre provação e tentação está que na tentação, isso quando vem uma tentação até nós, é para nós cairmos. Quando Deus ele nos prova, é para nos levantar, para que nós se fortalecemos de acordo com a tua palavra, fortalecemos no espírito e fortalecemos na carne também. E quando Satanás veio tentar Jesus para tentar derrubá-lo, como que Jesus combateu? Porque eu quero que você veja uma coisa, veja que o próprio Satanás usou as próprias palavras de Jesus. Porque ele mesmo disse: se tu és, transforma em pão. Não foi, a sua própria palavra não dizia? Imagine um contexto assim, Satanás falando para Jesus: se a tua própria palavra, você que criou todas as coisas, não pode transformar essa pedra em pão? Se você realmente é Deus, se você realmente estava na criação, transforme em pão para você comer, para matar sua fome. E Jesus, conforme a mesma estratégia que Satanás usou, ele usou para derrotar Satanás, que foi através da sua palavra. Olha só que forte é isso aí, meus irmãos. Olha só quão poderoso é a palavra. Da mesma forma que Satanás pode usar a palavra, muitas vezes nós somos confrontados pela própria palavra. E Satanás usa isso para tentar nos tentar. E quando Satanás tentou usar as próprias palavras de Jesus, Jesus não disse para ele: sai daqui, demônio, vai para lá, eu tenho mais autoridade que você, quem é você? Você não pode ir contra mim, porque eu sou o Filho de Deus. Ele não fez nada disso, ele apenas usou: apartai-vos de mim, Satanás, porque a palavra diz. E Jesus usou essa palavra para combater Satanás. E é isso que nós precisamos entender, que nós, pela misericórdia de Jesus, pela misericórdia de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Judas, capítulo 1, o único capítulo do livro de Judas, verso 9, vai dizer que Satanás estava disputando o corpo de Moisés. E o próprio Miguel, que tinha... Entenda uma coisa, Miguel, ele estava na luz, Satanás estava nas trevas, ou seja, a luz tem autoridade sobre as trevas. O que eu quero passar para vocês, mesmo Miguel estando acima de Satanás, por ele estar na luz, ele não ousou fazer acusações, mas ele disse: que o Senhor te repreenda. Conforme Jesus disse, ele fala: apartai-vos de mim, Satanás. E o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: irmãos, vamos vencer toda a tentação.
E através, quando nós nos fortalecemos o nosso espírito, nós temos essa capacidade de usar a palavra ao nosso favor. Quando nós enfraquecemos a nossa carne, quando nós queremos buscar o fortalecimento do espírito e o enfraquecimento da carne, Satanás ele vai tentar de todas as maneiras nos derrubar. Ele vai tentar de todas as formas. Seja as acusações do nosso passado, seja acusações que nós estamos sofrendo, Satanás vai tentar nos derrubar de todas as formas, seja para a gente fazer algo para Deus, seja para a gente buscar o reino, seja para fazer qualquer coisa para o Senhor, Satanás sempre irá tentar nos derrubar, mas nós precisamos estar firmados na palavra, firmados na rocha, que é Jesus, para que quando chegar o dia da tentação, porque o próprio Jesus disse, o nosso espírito está pronto, o nosso espiritual, quando nós buscamos o espírito, nós estamos prontos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu quero apenas citar um versículo que Paulo disse, ele falou assim, lá em 2 Coríntios 12, quando ele fala que ele teve um espinho na carne, ele vai dizer assim, ó, que por causa dessas revelações me foi dado um espinho na carne, e eu clamei ao Senhor para que Ele tirasse de mim esse espinho. E o próprio Deus disse o que para ele? Não vou tirar, você não vai ter, porque isso vai ser algo que eu quero aperfeiçoar na sua carne, aperfeiçoar no seu espírito. Eu quero que através disso você reconheça que eu sou na sua vida. E da mesma forma, muitas vezes nós somos acusados do nosso próprio passado, somos tentados por coisas que nós fizemos lá atrás, para justamente o próprio Senhor permite para que nós venhamos a entender que nós precisamos de Deus, nós não somos nada sem Deus, para que o nosso orgulho não venha, sabe, nós não venhamos andar assim, ó, hoje Deus me usa, hoje eu sou muito usado por Deus, para que nós venhamos entender e reconhecer que o principal de tudo, que sempre, desde o nosso nascimento até o final da nossa vida, nós precisamos da misericórdia de Deus. E é isso que eu quero passar para vocês, irmãos. Assim como Jesus venceu, nós podemos vencer através da sua palavra. E conforme no último versículo ali que fala sobre a tentação de Jesus, nos dois textos de Mateus e Lucas vai dizer algo muito lindo, que depois que Satanás se retirou, os anjos vieram servir a Jesus. E Jesus, ele se alimentou, ele teve o prazer de estar novamente ali com Deus, ele esteve tudo, irmãos, Deus trouxe a plenitude para Jesus. Veja, depois que Jesus foi tentado, que veio os anjos servir, e é a partir daí que Deus começa a usar Jesus de uma maneira tremenda. Comece a ler, leia Mateus 4, leia Lucas 4 e veja o quão maravilhoso, quão profundo é isso. Amém, meus irmãos?